Olá, que alegria sempre estarmos juntos, uma vez que você e eu somos pessoas inteligentes, pessoas que têm o conhecimento, o entendimento do poder da palavra de Deus. Às vezes eu ouço as pessoas falando muito sobre as questões místicas e querem vivenciar e experimentar e ter em seus corpos sentimentos, sensações. Isso tudo Deus pode dar-nos, sim, e dá. É verdade, você e eu buscamos a Deus, Ele nos abençoa e nós temos experiências místicas, sobrenaturais, e isso é verdade, porque a Bíblia nos dá essa condição, experimentarmos o batismo no Espírito Santo, uma vida nova, ouvirmos a glória, a presença dEle em nós de maneira forte, de maneira realmente que nos transforme. Tudo isso faz parte da vida cristã. A vida cristã é assim, Deus nos dá dons, Ele nos dá revelações, sonhos, tudo isso faz parte da vida cristã. Porém, você e eu não devemos estar firmados nestas coisas. Podemos experimentá-las e devemos experimentá-las porque elas vêm de Deus. Mas nós precisamos tê-las, todas estas experiências, confirmadas na palavra de Deus. Saber que Deus, Ele a estabeleceu a estas experiências segundo a vontade dEle em nossas vidas. Portanto, quero chamar a sua atenção que muito mais importante do que ter experiências místicas, sobrenaturais, sensoriais, sensitivas com Deus, é importante nós termos a nossa razão, a nossa mente, a palavra de Deus na nossa mente, é a palavra de Deus no nosso coração, é a palavra de Deus habitando dentro de nós, fazendo com que você e eu possamos andar, caminhar segundo os princípios de Deus. Não segundo os princípios das nossas emoções, não segundo os sentimentos, não segundo as nossas experiências místicas. Porque todas estas coisas, sentimentos, experiências, sensações, elas passam. Às vezes elas aumentam, às vezes diminuem, às vezes nós temos umas variáveis, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz, céus e terra passarão. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. E a palavra de Deus nos declara que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar-nos, libertando-nos do pecado. O pecado que separa-nos de Deus é o pecado. Você e eu, por mais que nós, na nossa mente, no nosso interior, no mais profundo da nossa alma, possamos desejar a Deus, o pecado nos impede, o pecado nos escraviza, nos domina, nos afasta de Deus. O pecado dentro de nós não permite que nós possamos fazer o bem que nós desejamos. O pecado dentro de nós, ele nos escraviza. Foi para isto que Deus enviou a Jesus Cristo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, diz a Bíblia em João capítulo 3, versículo 8, para destruir as obras do diabo. Deus, Ele enviou a Jesus para destruir as obras do diabo, para destruir, para aniquilar o pecado. É assim que o escritor aos Hebreus diz, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Hebreus 9, 26. Ele aniquilou, ele destruiu, ele venceu, ele derrotou, ele venceu ao diabo, ele venceu ao pecado, ele venceu as tentações pelas quais ele passou como homem, feito de sangue, de carne, porque a Bíblia diz que ele abriu mão da sua natureza divina, ele abriu mão de ser Deus e tornou-se homem como nós. Para quê? Para que ao ser tentado pelo diabo, ele pudesse vencê-lo. E ao vencer ao diabo, ele diz para você e para mim, eu venci e eu vou fazer com que você também vença. É por isso que os vícios, as tentações, é por isso que as coisas concernentes a este mundo não podem nos vencer. Nós podemos ter desejos, nós podemos ser tentados, mas aquele que venceu ao diabo, aquele que venceu ao pecado, aquele que venceu as tentações, Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor, Ele vai fazer com que você e eu, através dEle, por causa dEle, na dependência dEle, vivendo para Ele, possamos vencer todas as coisas. E é por isso que a Bíblia diz, somos mais do que vencedores em todas as coisas e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Se você deseja experimentar uma vida plena, abundante, uma vida de comunhão e intimidade com Deus, o caminho você já sabe, o caminho é Jesus. E nunca, jamais se esqueça,
Não há nada que você e eu possamos fazer para agradar a Deus, porque Deus já se agradou de nós e enviou a Jesus Cristo para nos salvar.